Se você não mandou essa informação, manda para as suas amigas confeiteiras, porque muitas, eu digo muitas delas, não sabem fazer a massa de bolo adequada para montar um bolo alto. E é por isso que o bolo desmorona, tá? Então vai mandando os corações, cada vez que eu olho para vocês, eu quero ver coração aí, para ver se faz sentido, tá bom? Então a gente tem aqui, deixa eu ver como é que eu vou colocar. A gente tem 3 tipos de massa essencialmente, tá? Vou dando umas viradinhas aqui para vocês conseguirem acompanhar. Vamos lá. A primeira massa que vocês têm, o primeiro tipo de massa para vocês fazerem os bolos é uma massa de método espumoso. Não sei se vocês vão conseguir ler, deixa eu ver o tamanho. Consegue ler, João? Dá uma olhadinha ali no delay, no YouTube. Tá no delay, né? Já vamos ver se dá para ler, se não faço maior. Talvez fechar a cortina. Um pouquinho maior. Maior. Então vamos lá. Vou escrever de novo. Talvez em vermelho. Não, vou escrever de novo. A primeira massa que a gente tem, o primeiro método de fazer uma massa é o método espumoso. E também tá ao contrário, né? Gente, vocês vão dar tipo Lé da Vinci hoje. Ao contrário. Mas vamos lá, espelhado. Método espumoso, segundo método, é o método... Podia virar a câmera, né, cara? Será que a gente vira a câmera e eu falo com vocês? Era uma boa, né? Vamos? Tem certeza? Tem. Não, certeza não tenho. Pode ser que todo mundo vá embora, mas aí você me conta, tá? Que daí a gente encerra. Gente, eu só vou fazer um truquezinho aqui. Eu vou virar a câmera para que vocês não vejam a live espelhada, tá? Senão vocês vão ter que ler de trás para frente, não tá legal. Se vai virar para você, vai parecer você que você não quer. Vamos lá, virou? Aê, beleza. Acho que agora a Jo só vai encaixar a câmera ali, a câmera celular, e daí a gente vai conseguir ver. Vocês vão conseguir ver melhor, tá? Passei um dedo na frente, não tem problema. Tem a Jo na frente do YouTube, tá tudo certo. tá rolando agora? Uhum. Sim? Beleza. Adaptações, né, gente? Tava gravando até agora, tô até meio fora do prumo, mas vamos lá, tá? Então a primeira massa, método espumoso, a segunda massa, método direto, e a terceira massa, que é a preferida do coração, que é o método cremoso. Cremoso, tá? Vou até pegar a minha canetinha vermelhinha e fazer um coração, não é à toa. Faz uma cerejinha aí, eu não vou fazer cereja porque senão vai demorar. Fazer desenho aqui não é o objetivo, vamos lá. Vamos passar por esses 3 passos aqui, tá, gente? Não adianta eu simplesmente vir aqui ficar montando um bolo alto pra vocês, que eu sei que vocês adoram, que fique passando receita e façam os bolos, né? Façam os bolos aí ao vivo pra vocês. Mas não adianta eu fazer nada disso se você não conhecer técnica, se você não entender como é que faz a montagem de um bolo, tá? Então a gente tem esses 3 passos aqui, esses 3 métodos. Método espumoso, método direto, método cremoso, tá? O que é uma massa de método espumoso? Tenho certeza, sem a menor dúvida, que você já fez, ou pelo menos uma vez ela aí na tua cozinha, porque é a massa mais tradicional da confeitaria, principalmente confeitaria brasileira, é a massa de pão de ló, tá? Então todo mundo conhece uma receita, ou a avó fazia massa pão de ló, ou você com certeza, se você nunca fez, provar a massa você já provou, tá? O que é a massa pão de ló? Método espumoso. A gente vai pegar a nossa batedeira, espumar as claras, a gente vai bater as claras até triplicar de volume com as gemas, com o açúcar, desculpe. Aí você acrescenta as gemas, aí você faz uma alternância entre líquidos, que pode ser água ou leite, e sólidos, que normalmente é o fermento, né? E a massa de pão de ló clássica não vai nem em fermento, tá? Ela vai só farinha. Beleza, é só isso, é uma massa base. Coloca lá no máximo uma essência de baunilha, aquela bem simplesinha, uma raspinha de cítrico e tá aí, uma massa base, pão de ló, método espumoso, tá? Qual que é a característica dessa massa? A gente vai preencher uma forma, nossa, você vai colocar essa massa na forma e a gente costuma preencher 2/3 da forma, tá? 2/3 da forma a gente põe essa massa e vai pro forno. E a gente coloca uma quantidade maior até de massa na forma, porque quando ela vai pro forno ela não cresce muito em volume. Porque o único volume foi feito pela agitação mecânica dos nossos ovos, né? Então a gente tem a batedeira, a gente fez esse movimento para fazer quase que um merengue, né? O açúcar com as claras, envolveu os outros ingredientes e tá ali aquela massa bem espumosa, bem alta na batedeira. E como não tem fermento, não é uma massa que vai ter, obviamente, fermentação química, né? Vai ter só essa parte do assar a massa, de criar essa estrutura com o fermento e a massa tá ali, tá? Qual é a característica da massa de método espumoso? Ela não tem estrutura. O que é estrutura, Laís? Você tem que pensar como se fosse um prédio, né? O prédio, no nosso caso, é tipo montar um bolo.
Para você montar um prédio, não adianta você utilizar um tijolo que esfarela na tua mão, que não tem peso, né? Você põe o pé em cima do tijolo, ele quebra. Dá para montar um prédio assim? Não dá. Na confeitaria é mais ou menos a mesma coisa, fazendo analogia. Massa de método espumoso, para você montar aqueles bolos altos, que é o objetivo de explicar a live hoje para vocês, para você fazer a montagem de bolos altos, a massa de método espumoso, ela não tem estrutura, porque é só claras, gente. Você colocou claras, farinha, basicamente gemas, enfim, colocou no forno, sai uma massa bonita, aquela massa que parece uma esponja fofinha, que você põe a mão. Quando você molha ela com a caldinha da tua preferência, ela encharca, fica aquela massa que dissolve na boca, uma nuvem. Maravilhosa. Chantilly com morango, mousse, perfeito. Mas é uma massa que, se for montar bolos altos, onde você precisa fazer um recheio de ganache, um recheio de brigadeiro, que são recheios pesados, na hora que você sobrepõe as camadas, pense numa espuma. Se você apertar a espuma, ela perde o formato dela, perde a estrutura. E quando você tira a mão, a espuma volta. Só que o bolo não vai voltar, porque você está colocando camadas de recheio e ele vai apertando, apertando, apertando. E quando esse processo acontece, eu tenho certeza que você já passou por isso. Se você já passou por essa situação, já vai me falando aí, né? A Jo vai lendo aí os comentários, a gente já vai tirando as dúvidas no momento que vai chegando pra gente conseguir caminhar por aqui, tá bom? E no momento que você faz essa montagem de bolo, existe uma grandíssima chance, se você usar um recheio pesado, desse recheio vazar e a tua massa quebrar. Você vai sobrepondo e ela vai quebrar, tá? Se você utilizar um recheio, por exemplo, uma geleia, ou um curd sem estrutura, aquele curd só para molhar a massa, é bem possível que a tua massa escorregue uma na outra. Já aconteceu isso? Eu já mostrei esses dias uma aluna cerejinha minha, não aluna, né? Ela é aluna ao vivo, acompanha as lives aí. Ela fez um bolo assim, o bolo dela deslizou uma camada para cada lado. Então vê assim, foi deslizando o bolo. Porque escorregou na geleia, escorregou no curd e o bolo desmoronou, né? Então, um dos motivos é porque usou uma massa inadequada, método espumoso. Tem pergunta? Você vai levantando a mão daí quando tiver, tá? Senão eu tô aqui, né? Vamos lá. Vamos perguntando, gente. Segundo tipo, né? Segunda forma de fazer, né? Segundo método de você fazer uma massa de bolo, é o método direto. Ou, como diz a musa, né? A querida Joyce Galvão, ela chama de método poço, né? Que a gente faz uma piscininha com a massa. É o método direto, juntar A mais B. Você vai colocar o teu bowl, colocar os secos. Normalmente você faz um buraco no meio, não é isso que a gente faz? A gente faz um buraquinho no meio dos secos. Farinha, fermento, chocolate em pó, por exemplo, bicarbonato. Você vai pegar os secos nesse bowl, faz um buraquinho no meio, por isso que ela fala método poço. Aí ali no meio ela vai colocar ovos, óleo, leite, água, o suco, os líquidos, né? E daí com o fouet você vai fazendo um movimento de dentro para fora até incorporar esses secos nos líquidos. E eu já mostrei para vocês como é que faz essa massa, como faz esse movimento. Dá uma corridinha aí se você está chegando agora, se é a primeira vez que você está por aqui. Dá uma corridinha no IGTV e também no Telegram, tá? Então já fica o convite aí, se você está chegando agora, participe do Telegram, gente. Lá não é bate-papo, papinho mole. Lá é conteúdo. É lá que eu passo as receitas, lá que eu passo os áudios, lá que eu converso com vocês para passar as aulas, o conteúdo de aula. Então, lá no Telegram tem toda essa parte de receitas, é tudo impresso, bonitinho, é só você imprimir, fazer na tua pastinha lá, tá? E para você entrar no Telegram, só clicar no link da bio, tá bom? Então, o método direto é o mais fácil de todos, e exemplos de massa de método direto são inúmeros, gente. Então, eu sempre falo que é o bolo de vó. Bolo de cenoura, bolo de laranja, bolo de limão, bolo de fubá, bolo de iogurte, aquela massa que vocês amam, né? As meninas que já me acompanham aqui faz tempo, podem falar aí, se já fez a massa de iogurte, que é uma massa de método direto, rápida de fazer, é 1 mais 1, e fica uma massa linda, fica uma massa super saborosa. E a gordura que vai nessa massa, ao contrário aqui do método espumoso, que vai muito pouco óleo, água, no método direto a gente tem gordura, né? E a gordura entra nessa massa aqui em forma de óleo, né? Óleo de preferência, gente, óleo de girassol, óleo de milho. Não bota óleo de soja que tem um cheiro muito forte, tá? Então já fica aí a cerejinha para vocês. Se for usar óleo de girassol, óleo de milho, óleo de algodão, se você tiver acesso, mas nada de óleo de soja que é horrível. E como resultado, a massa de método direto, ela já é uma massa mais estruturada, mais compacta, né? Só se você pensar aí, com certeza já comeu um bolo de cenoura, um bolo de laranja, né? É aquela massa que tem uma estrutura, ela já cresce um pouco mais pesada. Isso significa, e é um clássico, né? Um bolo de cenoura você consegue montar, claro, eu tô falando aqui de uma receita boa, tá, gente? Não tô aqui analisando a receita de vocês.
Mas um bolo de cenoura você consegue, por exemplo, montar um naked cake com camadas de brigadeiro, brigadeiro escorrendo por cima. Até tá nos stories ainda, acho que não deletou, não deu 24 horas. Tem o bolo de uma aluna minha que usou aí, né, a receita do curso, aquele bolo de cenoura infalível, maravilhoso. Fez um naked cake lindo, deixou aquele brigadeiro escorrendo bem gostoso. Fez os brigadeiros bolhados, né, bonitinhos, colocou por cima. E quando você olha o bolo dele, gente, você não quer comer uma fatia, você quer comer o bolo inteiro, né? Então, aí fica o clássico. O bolo de cenoura já é emblemático e vocês conseguem lembrar aí de como é a estrutura dele. Então, a massa de método direto, você já consegue montar alguns bolos. Consegue montar naked cake, consegue sim montar bolos em buttercream, né? A minha massa de iogurte, que eu já ensinei pra vocês em live, vocês conseguem montar bolos em buttercream. E fica incrível. E é uma massa que eu ensinei pra vocês 1 milhão de saborizações. Nem vou entrar agora, porque senão a gente desfoca do principal, tá? Terceiro método de massa, tá? Método cremoso. As massas de método cremoso são aquelas que a gente bate o açúcar com a manteiga, tá? Então é uma massa que leva manteiga, que é manteiga, gente? Aquela gordura animal maravilhosa, que quando você prova num pão de queijo, num pãozinho quente ou na tua massa de bolo, é aquela massa que dissolve na tua boca, né? Que a manteiga derrete na boca e fica aquele sabor gostoso. Tá? Então, a massa de método cremoso tem como base bater o açúcar com a manteiga, até fazer aquele creminho fofo na tua batedeira, e daí fazer a adição intercalada de secos e líquidos. Secos é farinha, fermento, bicarbonato, chocolate em pó, por exemplo, e os líquidos daí, nossa, tua criatividade, né? Leite, água, suco, buttermilk, iogurte. É um mundo de possibilidades, tá? E não é à toa que eu deixei um coraçãozinho aqui marcado para vocês. A massa de método cremoso, dentre todas elas, dentre as 3 opções que eu acabei de explicar para vocês, é a massa de método cremoso que vai te entregar, de longe, a massa mais estruturada, a massa mais pronta e preparada para você montar os teus bolos, tá? Montar os bolos altos, é disso que a gente está falando. Aí vamos começar do começo, né? Mas, Laís, o que é um bolo alto? O que é um bolo alto? Bolo alto são os bolos que vocês devem ver no meu Instagram, caso vocês não conheçam, né? O Laís_Arce, que é aqui de Curitiba. São os bolos que a gente faz aqui no ateliê, que tem em média 12 centímetros de altura, quando simples, né? Um bolinho que a gente entrega todos eles no mínimo 12 centímetros de altura. Ou aqueles bolos incríveis, né? Que chegam a ter, se for de altura falsa, ou um bolo com uma camada a mais de recheio, de massa, que tem daí 16, 18 centímetros de altura, ou se for um bolo de altura dupla, 24, 25 centímetros de altura, bem estruturados, bem lindos, ou também bolos de casamento, né? Bolos de casamento de verdade, a Ana está por aí, minha aluna, não vai me deixar mentir, ela também é assim, ela odeia, ela falou que odeia, tem pavor de fazer bolo falso, bolo de isopor não é com a gente, é bolo de 3, 4, 5 andares de verdade, bolos incríveis de casamento. Inclusive a minha foto aqui desse perfil, né, se vocês olharem ali, a minha primeira foto é um bolo lindíssimo de casamento, 3 andares, todinho verdadeiro, em buttercream black, dourado, flores, e daí você dá uma olhada lá pra que eu te prove aí o que eu tô falando, tá bom? Tem pergunta enquanto eu tomo água? Que eu já falei, gente, tô falando desde as 5 horas da manhã hoje. Sim, a Valquíria perguntou se o bolo método cremoso é fofinho. Sim, sim. Eu sempre comento com as alunas que os bolos de método cremoso, aqui, né? Que os bolos de método cremoso, as pessoas têm uma falsa impressão, eu recebo muita mensagem assim, porque bolo de método cremoso é seco, bolo de massa manteigada é seco. Eu não posso falar da receita, as receitas que vocês encontram por aí, tá? Mas a receita que eu utilizo no meu ateliê, que é conteúdo das minhas alunas, das minhas cerejinhas, fala aí as meninas, eu já vi aí uma meia dúzia de cereja, tem a Clau, tem a Camila, vambora, tem a... quem mais estava aí? Ai, gente, me fugiu o nome. Vai aí, cerejinhas, bora aí, eu não tô olhando o telefone, tá? Não estranho. Falem aí da massa. A massa de método cremoso, ela é fofinha sim, tá? E uma das coisas que faz com que essa massa fique bem fofinha é quando você bate a manteiga com açúcar. Já fica, ó, quem pegou a cereja pegou. Bate bastante a tua manteiga com açúcar, porque o açúcar da tua massa é responsável por deixar as moléculas de ar aderidas na tua manteiga. Aí aqui você já começa a fazer um bolo fofinho. Você bate a manteiga com açúcar até fazer um creminho aerado, fofo, e aqui você está prendendo as bolinhas de ar no teu bolo.
Então, sim, ele é um bolo bem fofinho. E ele não é seco, tá, gente? Bolo de massa amanteigada não é seco. A não ser que você teve problemas com o teu forno, teve problemas com a tua receita, mas dentro de uma receita equilibrada, é aquela massa bem úmida e que derrete na boca pelo fato de ter manteiga, tá? Tem mais perguntinhas? Pergunta não, você tem que comentar. A Cláudia que tá assistindo a live e assando a massa de iogurte. Ah, olha aí, ó, elas não me deixam mentir. Vambora. Que mais, gente? Para fazer os bolos altos, né? Montagem de bolos altos. Além da massa, eu preciso que vocês entendam como vocês vão fazer a montagem desse bolo, tá? Existem várias opções. Eu vou dar aqui o exemplo que mais funciona e que vocês vão entender por quê. Quando você colocar, por exemplo, vou daqui dar um enfoque na massa que a gente utiliza aqui no ateliê e para as alunas também, né? Quando você fala de massa de método cremoso, para você colocar essa massa no forno, quero que vocês entendam que é muito melhor para vocês, principalmente porque vocês usam ainda o forno que é do fogão de casa, um forno pequeno, qualquer coisa assim, que vocês dividam a massa de vocês em duas formas, tá? Não faz tem umas formas de 10, 12 centímetros de altura, e daí vocês falam, Laís, eu vou comprar minhas formas todas altas, porque daí eu já asso a massa tudo numa forma só, e daí é só cortar. Ou muitas de vocês fazem só 3 camadas de massa e 2 de recheio, né? Todos os meus bolos são 4 de massa e 3 de recheio, dessa forma. Mas tem gente que faz só 3, tá tudo certo, a gente não... é opção, é escolha. E daí, mesmo assim, vocês querem assar tudo numa forma só. Não façam isso, tá, gente? O primeiro erro para você conseguir fazer a montagem de um bolo alto é achar que só porque o bolo vai ser alto você tem que montar tudo, você tem que botar assar tudo na mesma forma alta. Não. Quando você coloca a tua massa amanteigada, principalmente numa forma muito alta, ela vai ficar muito tempo dentro do forno, tá? Porque pense comigo, a tua massa, né, a tua massa crua que está ali dentro daquela forma compactada, ela vai ter uma superfície de contato menor com o calor do forno, tá? Isso é uma parte mais química da coisa. Ela tem uma superfície de contato menor com o calor do forno. Tá tudo concentrado aqui. Se você divide em 2, o teu calor está melhor distribuído, tem mais superfície de contato, tem calor nas laterais, no fundo e no topo. Quando você coloca tudo numa forma só, cadê o calor? O calor só vem das laterais. E toda aquela massa, aquela altura de massa enorme que você botou lá dentro, vai demorar um monte para assar. E sabe qual vai ser o resultado disso? Um bolo seco. É um bolo que ficou muito tempo dentro do forno, tá? Ficou muito tempo dentro do forno. Então, separe em 2. Se quiser um ideal mesmo, Laís, mas eu não tenho as formas altas, eu não tenho forma de 8 centímetros, eu só tenho de 5. Quando a tua forma tem 5 centímetros de altura, não dá para cortar a massa no meio, é muito fininho. Quando a tua forma tem 5 centímetros de altura, daí sim você tem que fazer cada camada de massa é uma forma. Aí você vai fazer 4 camadas de massa, tá? Aí você faz 4 formas. Só entenda que daí, óbvio, você vai tomar um tempo no teu forno, né? Vai tomar um espaço no teu forno. Mas em contrapartida, a tua massa assa mais rápido. Vocês entendem isso? Vão conversando aí comigo, gente. Eu não tô olhando as perguntas, mas a Jo tá anotando. Pode falar, Jo. A Rosângela perguntou se no método cremoso pode usar margarina. Pode usar margarina. Eu só preciso que você entenda comigo, Rosângela, só preciso que você entenda comigo qual a diferença, tá? Você vai pegar a mesma receita. Aí numa você vai colocar manteiga, na outra você vai colocar margarina. Manteiga, gordura animal que dissolve na boca, saborosa. Margarina, gordura vegetal, uma mistura de óleos que gruda no céu da boca. Vocês já não passaram pão com margarina e pão com manteiga? Não dá diferença? Margarina não fica aquele ranço, aquele residual na tua boca? Esse é o primeiro ponto, sabor. Segundo ponto, textura. Ai, meu Deus, temos interrupções na live. Vou te prender lá na cozinha, Ali. O Ali, que grava o podcast com a gente, tá aqui atrapalhando. Mas depois vocês dão um puxão de orelha nele lá, quando ele for conversar com vocês, vocês puxam a orelha lá dele, tá? Vamos voltar. Manteiga e margarina, textura. Se você tirar a manteiga e a margarina da geladeira agora, você vai pegar a manteiga, você tem que fazer força com a faca, né? Tá duro. Se você pegar a margarina, ela tá suave, né? Você passa assim, pode passar no pão direto. Você deixou as duas na geladeira. Isso quer dizer o quê? Que a manteiga tem mais estrutura que a margarina. Fora sabor, né? Quando você for montar o teu bolo, se você usar essas margarinas de mercado, normal, Doriana da vida, se você usar essa margarina, ela, além de ter o sabor ruim, o sabor residual, como eu já comentei com vocês, ela vai ter menos estrutura. Porque ela é cremosa, ela é suave. Então, se você for trocar pela margarina, eu te aconselho que você use margarina no mínimo 70% de lipídios, tá?
Quando a gente vai, vocês pegam aqueles tabletinhos que compra no mercado, margarina 70%, 80%, 85%. Significa que 85% de lipídios. Lipídio é gordura, gordura é estrutura. Então ela tem mais lipídio, ela tem mais estrutura, a tua massa vai ficar melhor montada. Então vamos dizer que você vai fazer um bolo de casamento de 3 andares de verdade. Não vai usar margarina. Não usa margarina, usa manteiga. Mas no dia a dia, por custo, por ser sua preferência, ou porque manteiga na sua região é muito caro, ou porque tem muitas regiões aqui no Brasil que também nem chega a manteiga, que é super difícil o acesso. Aí tudo bem, ele não vai brigar. Usa margarina mesmo, vai vender teu bolo, vai ser feliz. Teu bolo vai ser gostoso do mesmo jeito. Você vai ter recheios gostosos, vai fazer uma caldinha gostosa, tá tudo certo, a gente não briga. Mas você tem que entender essa diferença, tá? Pode falar. Fá Barros perguntou qual a função do iogurte e do leite. Iogurte e leite, mesma função, hidratar a massa. Vai deixar a tua massa úmida, tá? E a gordura do leite e do iogurte, né, tanto leite quanto iogurte, tem gordura, água obviamente não. Quando você faz a substituição de uma massa de leite ou uma massa de iogurte, daí, por exemplo, os meninos me perguntam: Leis, mas a minha cliente tem intolerância à lactose ou qualquer coisa assim, ela não pode, nem leite nem iogurte. Posso pôr água? Pode. Mas automaticamente, pelo fato da água, obviamente, não ter nenhuma porcentagem de gordura, a tua massa vai ficar mais seca. Não é que vai ficar ruim, mas eu preciso só que você entenda as diferenças, tá? Mas o leite e o iogurte trazem umidade e maciez na massa. E o iogurte mais ainda porque ele é ácido, né? Quando você coloca o iogurte na massa, ou o buttermilk, que é a mistura do leite com vinagre ou suco de limão, você traz acidez para a massa do teu bolo. Quando você traz acidez para a massa do teu bolo, você traz mais sabor. Só cuidado, você não pode colocar ácido no teu bolo sem equilibrar essa química, tá? Por isso que é mais importante isso do que ficar mandando receita de bolo, tá, gente? Se vocês querem fazer bolo de limão, taca o suco do limão lá no bolo, teu bolo talha, não cresce e daí você não sabe por quê. Pega essa cereja que eu vou dar pra vocês, ó. Segura a cerejinha aí, tá? Vamos lá. Deixa eu só ligar outro telefone. Quantas pessoas estamos? Como estamos? 112. Oba! Gente, segura aí que eu vou dar uma cereja pra vocês. Vocês estão se batendo com isso até agora. Vai lá. Cerejinha pra vocês. Toda vez que você acrescentar um ácido no teu bolo, iogurte, buttermilk, suco de limão, suco de maracujá, você precisa equilibrar a química desse bolo. Toda vez que você coloca um ácido em contato com os teus ovos, você vai coagular a proteína do ovo, vai desnaturar ela por causa do ácido. Feito isso, teu bolo talha. Sempre que você fizer isso, teu bolo vai talhar. O que você tem que fazer para prevenir? Você vai adicionar bicarbonato. O bicarbonato vai equilibrar a química do teu bolo e não permitir que o teu bolo talhe, tá? E é interessante colocar ácido no teu bolo porque deixa o teu bolo mais fofinho. Pegou a cereja? Tem mais pergunta? Daí eu continuo. Oba! A Margaret perguntou qual a proporção de massa para recheio. Excelente pergunta, adorei. Excelente, vamos lá. Aqui ainda dá pra ver, se eu vou escrever aqui? Se eu fizer um desenho aqui, dá pra ver? Uhum. Então vamos lá. Vou desenhar um bolo. Gente, eu sou... Assim, a letra vocês já viram que já tá ruim, tá? O desenho vai piorar, mas vamos junto que vocês vão entender. Vou fazer aqui o desenho de um bolo pra vocês, tá, gente? Um bolo alto. Tá aqui o meu bolão. Tá bom? E daí, eu vou usar em vermelho aqui pra, enfim, explicar essa questão de massa e recheio, tá? Então, eu vou colocar aqui uma listrinha. Vou supor que esse bolo aqui tenha 3 camadas de massa e 2 de... Não, vai dar certo. 4 camadas de massa e 3 de recheio. Então, aqui é recheio, que tá em vermelho, tá? Daí você me diz aí, Jô, se no Instagram dá pra ver. Tá aqui o bolão, tá, gente? Qual que é a proporção? Vocês me perguntam muito isso. Qual que é a proporção ideal? Eu não quero que a minha massa de bolo seja muito grande e só tenha um pouquinho de recheio. A gente gosta de uma massa fofinha. Mas, ó, levanta a mão aí. Quem é que quer comer mais o recheio do que a massa? Levanta a mão aí. A outra lá. Essa aqui só come recheio, se deixar, eu também. Quem que é do time mais recheio do que massa de bolo, né? Gente, tem que ter um equilíbrio. Não adianta a gente ter uma massa de 2,5 cm de massa e daí tem um recheio que é meio dedinho lá, bem judiado, bem pouquinho, né? A gente quer aquele brigadeiro bem gostoso. A gente quer aquele recheio com bastante amarena, né? A gente ama amarena por aqui. A gente quer uma ganache saborosa. A gente quer sentir o gosto da fruta ou do sabor que você colocou no teu bolo. Se você deixar a tua massa aqui muito grande, pra quase nada de recheio, cara, não vai dar boa. Sabe o que o teu cliente vai pensar? O teu cliente vai pensar que você está economizando, porque a massa de bolo é bem mais barata do que o recheio, não é isso?
né? Leite condensado, tudo. Massa de bolo é farinha com açúcar e ovo, tipo, muito barato. E o teu cliente vai pensar assim, nossa, aquela confeiteira lá fica economizando a quantidade de recheio. Não, aqui não tem miséria. Então vamos falar a verdade. Para ficar equilibrada, para ficar proporcional à montagem do teu bolo alto, a tua massa tem que ter 2 centímetros de altura, tá bom já, tá? E o teu recheio tem que ter 1. É 2 para 1. Já tá bem bom. E, Laís, mas como é que eu vou... 1 centímetro de altura, como é que calcula 1 centímetro de recheio? A massa é fácil, né, gente? Você vai usar um nivelador de bolos, eu já expliquei, já tem várias lives aqui falando sobre isso. Joga lá no Google, por 15, 20 pila você compra um nivelador de bolos. Melhor investimento, custo-benefício. Ao invés de ficar cortando bolo na faca, com fio, esfarelando para todo lado, usa o nivelador de bolos. Você vai cortar a massa com 2 centímetros. Você marca lá no nivelador, com a régua, pronto, acabou. Como é que você vai fazer um recheio com 1 centímetro? Você vai utilizar um bico de confeitar, tá, gente? Um bico perlê. Tá bom? Você pega lá pra mim, Ju, era bom, né? Pega um perlezinho lá da Wilton, aquele que a gente usa pra fazer cinta. E o teu bico tem 1 centímetro de diâmetro. Aí, quando você colocou a tua massa, tá montando o teu bolo, vai lá no meu IGTV que você vai me ver montando um monte de bolo, você vai ver eu fazendo isso, tá? E você vai colocar a tua manga de confeitar 1 centímetro da tua cinta, tá? Isso daqui é um bico perlê, esse é da Wilton 2A, não importa a marca, tá? É um bico perlê, ele tem um buraquinho no meio. Pessoal do YouTube, tá bom? É um bico perlê muito simples, é o mais barateza, mais simples da confeitaria. Ele tem é redondo aqui, tem 1 centímetro de diâmetro. Quando você faz, imagina comigo, a massa de bolo, olha lá no IGTV que tá lá, tá, gente? Você vai percorrer a circunferência do teu bolo ali, vai sair 1 centímetro da cinta, né? E daí o que você colocar lá dentro vai ter 1 centímetro de altura, tá? Simples assim. Não rola ficar colocando sem bico a cinta, não gosto. Porque daí você não tem esse controle de massa e recheio. Aí a gente cai no que a gente falou na live ontem à noite. Quem assistiu a live, levanta a mão aí. Diga que vocês estavam aí que eu já tô anotando tudo, quero saber. A gente falou ontem sobre isso na live. Daí você não tem controle da quantidade de recheio. Na hora que você vai vender o teu bolo, você está entregando 200, 300, 400 gramas de bolo a mais pro teu cliente. E daí você não cobra, filhinha. Aí você não tá ganhando dinheiro e não sabe por quê. Você está entregando recheio de graça pro teu cliente, você não cobra. Tá aqui uma coisa simples de fazer. Tem em qualquer casa de confeitaria um bico com 1 centímetro de diâmetro para garantir a quantidade de recheio ser sempre igual para aquele tamanho de bolo, tá? E daí o céu é o limite. Aí aqui, fazendo a massa com 2 centímetros, teu recheio com 1, aí você vai aplicar as técnicas aí, as tuas receitas para você montar o bolo, tá? Tem mais pergunta? Sim, a Andriele perguntou assim, Laís, você indica algum forno? Qual seria o melhor, gás ou elétrico? Adoro essa pergunta. Excelente pergunta. Quem que foi? A Hagrid? A Andriele. Andriele. André, do dia 30 ao dia 5, a gente vai ter a Semana da Confeitaria Irresistível, tá? É por isso, não é à toa, que as nossas lives são das 11h30 e às 19h30. Todos os dias tá tendo live aqui, 11h30 a 19h30, tá? E a questão de fornos, ela é assim, é um calo, assim, porque a gente realmente acha que só por comprar um forno topzera muito caro ou ter o forno da tua cozinha já resolve. Não é isso que vai determinar se o teu forno vai te entregar o teu bolo perfeito, o teu bolo infalível, tá? É muito mais do que isso. Na Semana da Confeitaria Irresistível, que vai acontecer do dia 30 ao dia 5, eu vou explicar tudo sobre forno, tá? A gente tá com a live já caminhando, eu imagino que eu já tenha dado meia hora de live, eu não consigo falar tudo agora. Então, André, faz a tua inscrição, do dia 30 ao dia 5 a gente vai falar tudo sobre forno. Combinado? Tem mais pergunta? Temos. Pra gente continuar. A Amanda perguntou assim, meu forno é pequeno, caso sobre massa, ela pode esperar o bolo sair do forno ou não serve mais? Excelente pergunta. Depende do tipo da massa. Se você estiver fazendo um pão de ló, massa de método espumoso, não é só pão de ló, tá, gente? A gente tem pão de ló, chiffon, genoise. Pão de ló, chiffon, eu já tive pelo menos duas receitas que estão lá no Telegram, tá? Só pra vocês provarem. Massa maravilhosa. A gente já fez massa de chocolate, de canela, top. Mas aqui, só voltando, massa de método espumoso, ou seja, que você espuma as claras até triplicar o volume na tua batedeira, não serve para você fazer isso. Tá? Você vai assar a massa, você vai preparar a massa na tua batedeira, colocar na tua forma e levar ao forno. Por que que não serve? Eu comentei com vocês que a maioria das massas, principalmente a pão de ló, não vai fermento, né?
E essa massa, ela tem o volume dela e a estrutura dela basicamente na agitação mecânica dos ovos, né? A gente espumou tudo aquilo lá e tá pronta a massa. Se eu pego essa massa e deixo uma parte dela na geladeira enquanto assa, porque o teu forno é pequeno, quando você tirar aquela massa da geladeira, as bolhas já se desfizeram, não existe essa palavra, desfizeram. E daí você vai colocar a massa no forno e ela não vai dar certo, tá? Então, massa de método espumoso, você tem que colocar na geladeira, no forno, já imediatamente, bateu, forno pré-aquecido e manda ver, tá? Porque senão ela vai perder a estrutura, porque é agitação mecânica. Por isso que eu boto o coração aqui, minha gente. Massa de método cremoso, que são as massas com base em manteiga e açúcar, batendo na batedeira, você consegue sim fazer isso. Poxa, meu forno só cabe 2 formas, eu preciso de 4, qualquer coisa assim. Divide a forma, coloca no forno, bota assar. Aqui sobrou, se tiver um dia frio, aí eu tô falando aqui Curitiba, no inverno 4, 8 graus. Você pode até deixar na tua bancada se tiver frio. Deixa ali, a hora que terminar de assar, você põe a tua. Via de regra, você vai pra geladeira, tá? Aí quando a tua massa lá no forno, você vê assim, minha massa, você já entende da tua massa, né? Daqui a 20 minutinhos minha massa tá pronta. Tira aquela que tá na geladeira, deixa em cima da bancada, para que ela não tome aquele choque térmico de sair da geladeira e já ir pro forno, tá? Quando a gente faz isso, a gente dá aquela, eu não digo neutralizada, vamos pensar em outra palavra. A gente deixa o nosso fermento dando uma dormida. A gente deixou na geladeira, quando o fermento está em baixa temperatura, ele não está agindo, tá? Só lembrando, o fermento em pó, ele tem 2 ações. Ele começa a agir quando entra em contato com os líquidos da massa, e o seu potencial de crescimento mesmo acontece dentro do forno. Quando ele atinge a partir de 60 graus, daí o teu fermento começa a fazer a química dele para que o teu bolo cresça. E quando você põe na geladeira, que não tem essa temperatura, você deixa ele dormindinho e daí prontinho para você poder preparar o teu bolo, tá? Mais prontinho? Sim. A Xianene perguntou assim: margarina culinária para forno poderia ser uma opção? Poderia, ela pode ser uma opção, ela até é utilizada em alguns casos, mas ela entra na mesma questão da margarina e manteiga, tá? Ela tem outra textura, ela também é uma mistura de óleos vegetais, de gorduras vegetais, que cria um residual na tua boca, tá? Então ela não vai ser uma massa tão saborosa quanto a massa manteigada, mas a gente não briga, é só o que tem na tua região, usa, tá bom? Pode usar. Faz o teu bolinho, eu tenho certeza que a tua ganache, teu brigadeiro saboroso. Se você não tiver alguma receita, estiver buscando uma receita, entra lá no nosso Telegram, com o link da bio, para você receber esse conteúdo de graça, tá? Não tem que pagar nada, não. E daí o que ficar de residual da tua massa, que não vai ficar tão saboroso como se fosse uma manteiga, você vai equilibrando daí nos recheios, tá? Então a gente não briga, pode usar assim. A Ronise Coelho perguntou se o bicarbonato é a mesma quantidade de fermento no bolo. Não, é menos. Normalmente é a metade. Vou inventar aqui. Se a tua receita do bolo tem 14 de fermento, gente, eu tô numa rinite horrível hoje. Tô espirrando desde manhã. Tô querendo espirrar e não consigo. Mas vamos lá. Se teu fermento vai 14, o teu bicarbonato vai em 7, umas 7 gramas mais ou menos. Normalmente uma colher de chá para uma quantidade de farinha que vai de 300 gramas, tá? 300 gramas de farinha vai normalmente uma colher de chá de bicarbonato, mais ou menos 7 gramas. Certo? Posso continuar? Tem mais? Tem mais. Oba! A Silvinha Araújo perguntou se a massa manteigada não vai ovos. Sim, por favor, nenhuma massa de bolo não dá pra ir sem ovos, tem que ir. A não ser restrições alimentares, fit, mas daí não é a minha pegada. A massa manteigada vai sim. A massa do método cremoso, a manteigada, primeiro, você vai bater açúcar com manteiga, tá? Manteiga ponto pomada sempre. Não vai botar manteiga gelada na tua batedeira, que você vai ferrar a batedeira, dependendo de qual for, você pode até estragar a tua batedeira e você vai ficar talhando aquilo e vai ficar uma farofa. Quando a gente fala de bater manteiga com açúcar na tua batedeira, temperatura, eu nem digo temperatura ambiente, porque se for no frio de Curitiba vai estar gelado. Mas ponto pomada. Pensa em pomada de criança, pensa em creme. Então é aquela manteiga que você passa a mão e ela tá soft. Se precisar, põe no micro-ondas de pouquinho em pouquinho tempo. Bateu a manteiga com açúcar, você vai adicionar os ovos e depois você faz uma intercala, né? Adição de líquidos e secos. A tua pergunta foi excelente, sabe por quê? Qual que é a função do ovo na tua massa? Não interessa qual que é aqui a função. Qual é o método que você escolheu? Qual é a função do ovo na tua massa? O ovo tem função de emulsionar.
Emulsionar o teu bolo. Nossa, Laís, agora piorou. O que é isso? Emulsionar é tornar junto uma mistura de água e óleo. Se você pega uma garrafinha de água vazia, coloca metade água, metade óleo, tá separado. Se você chacoalha bem, junta, né? Você vai assim, nossa, juntou, não vai separar. Você espera meia hora, separou tudo de novo, não é isso? Se você jogar um ovo ali dentro e chacoalhar, não vai separar. Porque as proteínas e as enzimas dos ovos têm esse poder de manter junto. Tô falando de forma bem simples, tá, gente? E também tô contando isso porque a minha formação lá atrás é farmacêutica, então a gente tem essa pegada aí, eu gosto de explicar para que vocês entendam a importância dos ingredientes e parem de ficar pegando um monte de receita aí. Numa dessa ainda me tira o ovo do bolo e daí não sabe por que não deu certo. Então, emulsionar é tornar junto líquidos e gorduras da tua massa de bolo. O que é líquido na tua massa de bolo? Leite, creme de leite, iogurte, suco, água, se for uma massa que você vai botar água. O que é gordura na tua massa de bolo? Óleo, manteiga, margarina, se for o caso, creme, o que vocês inventarem aí, tá? É isso. A Juliana Nunes fala assim, massas que se assam sem aquecer o forno antes. Fala um pouco, por favor. Daí a gente vai entrar de novo na questão do forno, que eu não posso aprofundar muito, porque não é o tema da live, tá? Mas assim, por que é tão importante, até já comentei um pouquinho antes, por que é tão importante você pré-aquecer o teu forno, tá? Eu não vou entrar em polêmica, porque eu sei que se você jogar na internet, 1 milhão de confeiteiras caem do lado dizendo que tem que pré-assar, e outro 1 milhão de confeiteiras caem do outro lado dizendo que não tem que pré-assar o teu forno. Eu vou te falar qual é a minha verdade, a minha vivência e das minhas alunas, que não me deixam mentir, estão aí, levanta a mão aí, se elas não aprenderam desse jeito, se a massa não fica perfeita, tá? Não fica incrível. Por que você tem que pré-assar o teu forno? O fermento químico funciona por 2 ações. Ele funciona primeiro quando o líquido entra em contato com a tua massa, quando o fermento entra em contato com o líquido do teu bolo, é a primeira ação. E a segunda ação do fermento é a partir de 60 graus do teu forno. Se você pega, principalmente num dia quente, que já tá com a tua cozinha quente, já tá um dia de calorão, ou se você é de uma região quente aqui do Brasil, por exemplo, ou de fora, você já tá com uma cozinha lá dentro que tá nos, às vezes, 35, 40 graus, né, dependendo da tua produção. E você pega essa massa de bolo, coloca ela dentro no forno desligado. Dependendo ainda do teu forno, se o teu forno for daqueles mais velhinho, mais caseiro, ele vai demorar para chegar até 60 graus. E o teu fermento já está agindo porque ele entrou já em contato com o líquido. Só que ele não está agindo com o potencial de crescimento dele, que tem que vir ao mesmo tempo. Aí você está trabalhando com uma frente do fermento, em ação com a água, e com a outra frente do fermento você está lá esperando o forno para aquecer. Você está esperando o forno, né, começar a aquecer. Então, não. Eu preciso pré-aquecer o meu forno para atingir potencial de crescimento do meu fermento. E fermento aqui no Brasil funciona de 2 formas. Entrou em contato com o líquido e a partir de 60 graus na temperatura do teu forno. Por isso que tem que pré-aquecer no mínimo meia hora, temperatura normalmente 180, dependendo da receita. Tá? A Sofia Ferraz perguntou assim, se o bolo pede 3 xícaras de açúcar e eu coloco 2, fará a diferença? Ai, excelente pergunta. Eu tô adorando as perguntas de vocês. Eu nem precisava ter falado. Se eu ficar só nas perguntas já ia ser top. Quanto que a gente tá de tempo só pra não me perder? 48. Essa é mais uma pergunta, tá, gente? Senão a gente se perde no horário aqui. Açúcar, gente. Qual é a função do açúcar na massa do teu bolo? Isso é muito importante que vocês anotassem. Eu recebo muita mensagem perguntando assim, Laís, o recheio do bolo já é muito doce. Se eu tirar o açúcar da massa do bolo, será que ajuda? Para equilibrar, né? Para não deixar o meu bolo muito doce? Não façam isso. Tô chegando bem perto aqui. Não façam isso, tá, meus amores? Por quê? A função do açúcar, a primeira função no bolo é a óbvia, dar dulçor, né? Dar o sabor doce do teu bolo. Mas a segunda função, e eu diria que eu acho que é até mais importante, é que o açúcar, ele prende as bolinhas de ar no teu bolo. O açúcar também dá estrutura na massa do teu bolo, não é só a farinha que estrutura. O açúcar também. E como é que o açúcar faz isso? Em contato, se for uma massa de método cremoso, né? Em contato com a manteiga, a gente bate. Ou mesmo método direto, né? A gente mexe com o fouet, com a colher de pau ali, a gente está incorporando o açúcar junto com os ovos, fazendo aquilo ali gerar ar. E esse ar na nossa mistura do bolo, que o açúcar ajuda a prender, faz com que o nosso bolo fique fofinho. Quando ao invés de você, que fez a perguntinha ali, esqueci o nome agora, Safira, linda, se ao invés de 3 xícaras de açúcar você coloca 2, faz o teu bolo lá, testa, pega a receita com 3 ou com 2, faz uma forma de cada, põe no forno ao mesmo tempo. Eu te garanto, porque eu já fiz esse teste aqui, quando você tirar essa tua massa do bolo, você vai ter o bolo assim, ó. Mas não é porque você pôs menos açúcar e obviamente ele cresceu menos, não.
O teu bolo, que você colocou menos açúcar, ele vai crescer menos porque tem menos bolinhas e vai ser um bolo mais solado. Ele não vai ser um bolo tão aerado, tão fofinho. Em compensação, teu outro bolo vai ficar bem mais fofinho. Poxa, Laís, eu quero meu bolo muito fofinho, vou colocar 4 xícaras de açúcar. Não! Eu sempre falo pra vocês que um dos ingredientes de todos os que podem ir na tua massa de bolo, mas um essencialmente que não se pode mexer na proporção é o açúcar. Se você colocar, vamos dizer, e o contrário, botar 4 xícaras de açúcar. Quando você ultrapassa o limite de quantidade de açúcar no teu bolo fica melado. Vocês já não tiraram uma vez um bolo da forma que você põe a mão em cima assim do bolo assado, ele tá todo melecado? Caramelizou o teu açúcar. Tem um excesso de açúcar. O açúcar, para estar em harmonia no teu bolo, ele tem que ser dissolvido, trabalhado dentro daquela proporção de líquidos, né? O açúcar se dissolve em líquidos, não é isso? Bota água com açúcar, dissolve. No bolo é a mesma coisa. Se você colocar muito açúcar, você satura a quantidade de açúcar no teu bolo, ele não tem para onde ir, e daí ele vai para cima da tua massa e fica toda melecada. Não é boa. Então, assim, equilíbrio. Se a tua receita pediu 3 xícaras de açúcar, obedeça, tá? Ela foi pensada para que crie esse resultado de uma massa fofinha naquela proporção. O Kleber falou assim: Laís, explica sobre o bolo de base maior, diâmetro vai subindo, terminando em bolo de diâmetro menor. Digo, 30, 20, termina em 10 centímetros, 3 andares. Proporção, né, você tá falando. Não é muito tema da live, mas só para você entender. Vou botar aqui do lado, será que dá pra ver se eu botar aqui, Ju? Tá, então eu vou tentar desenhar aqui, Ainda bem que o bolo é mais bonito que os desenhos, né, gente? Senão vocês nem estavam aqui. Mas vamos lá. Vamos tentar desenhar aqui um bolo de 3 andares. Vamos lá. Estou vendo que eles já estão dando risada de mim aqui atrás, mas tá tudo bem. Bolinho de 3 andares. Tem que ser proporcional. Não é que, assim, que tem que ser proporcional. Tem bolos incríveis, Cléber. Se você olhar no Instagram das russas maravilhosas, né? Que elas fazem, às vezes, o andar de cima bem fininho, bem alto. Então, elas fazem o bolo, por exemplo, aqui em cima pode ser um aro 10, mas ele pode ter 20 centímetros de altura. E os teus outros bolos não precisam ter 20, eles podem ter 12. 12 e o último maior para destacar. Às vezes é um bolo de casamento que quer colocar os noivos aqui na parte da frente, uma decoração, uma flor maior para dar destaque. Então, assim, não existe uma regra. Olha, se for um bolo de 3 andares, esse tem que ser assim, tal. Não existe essa regra. Principalmente hoje, a gente está num momento de confeitaria mais... como é que eu vou falar? Não quero usar as palavras da moda, mas assim, mais livre, né? A gente não tem aqueles bolos que nem antigamente era sempre o mesmo tamanho, não é isso? Sempre obedecia, era a mesma altura, só diminuía o diâmetro. Mas aqui no bolo de 3 andares, você pode também ter, por exemplo, aqui um bolo base de, deixa eu supor aqui, 15 centímetros de altura. Você pode ter um aqui de 10, que é menor, e você pode subir de novo um de 15 aqui. Colocar a parte do meio só como um detalhe, como se fosse uma cinta ao redor do bolo. Uma cinta na metade do bolo. Fica bonito, fica charmoso também. Aí, você aumentando mais um andar, dá na mesma. Então, eu te digo assim, mais importante do que você pensar que precisa ter a mesma altura em cada andar, né, não importa se são 3 ou 4, que você entenda que mais importante de tudo isso, Kleber, é que eles tenham estrutura para ficar, não importa o tamanho que for, tá? Você sabe que bolo de andar, bolo de casamento precisa ter toda uma estruturação interna para que ele se mantenha em pé, né, durante todo o período de casamento, que às vezes ultrapassa 8 horas, né, fica lá exposto na mesa de casamento, às vezes mais de 8 horas até fazer o corte, até continuar a festa lá, tá? Então só observe isso aqui. Não tem regra. Fica bonito também fazer tudo igual? Fica. Esse bolo que vocês viram aí, que é a página do meu Instagram, né, que são bolo de 3 andares de casamento, eu fiz todos no mesmo tamanho. Todos eles têm 12 centímetros de altura, tá? Mas fazer 15, 18 de cima, eu gosto. Eu acho mais bonito quando o último andar do bolo tem uma altura a mais, justamente para destacar a parte dos noivinhos, ou de algumas flores, ou enfim, de outros detalhes que você quer dar no bolo. Ou de 15 anos, né, botar a vela, o topper de bolo, tá bom? Gente, a última pergunta. Nossa, já passou 1 hora, a gente nem sentiu, já vamos finalizar a live. E as perguntas que não foram respondidas, ou qualquer coisa nesse sentido, vocês olhem os stories hoje, que vocês sabem que a gente printa, e com todo carinho a gente responde todas as perguntas. Não se esqueçam, não saiam correndo ainda não. Hoje, às 7h30, às 19h30, a gente tem live. Qual que é o tema? O que tá mais rápido aí no gatilho? Sobre o que a gente vai falar hoje à noite? 7 dicas para... É com o Maurício? Da Bio Irresistível? Não. Sobre a bio do Instagram? Não, 7 dicas. De quê? Da bio do Instagram. Nossa, vou chamar o Maurício.
7 dicas para você ter uma bio de Instagram irresistível. O que é bio do Instagram, gente? Quando vocês abrem o Instagram, a gente chama de bio porque vem de biografia, né? É a tua história. O que você vai contar? Quando a pessoa abre o teu Instagram, o que ela tá vendo lá? A maioria de vocês, eu entro e até tomo um susto, porque não tem nada, não tem nem o nome de vocês, só tem lá delícias da fulana, na fotinha, não tá escrito nada. E se você não tiver uma bio irresistível, se você não tiver uma primeira página de Instagram que faça com que o teu cliente prenda atenção, opa, nossa que legal, o que será que essa confeiteira faz? Aí você tá perdida, você já começou no negativo. Então hoje à noite, às 7h30, 19h30, eu vou te dar aí 7 dicas para você fazer uma bio irresistível. E fica aí o convite, se você ainda não participa do Telegram, é só também clicar no link da bio, todas as informações estão por ali. Obrigada, gente, excelente dia para vocês, tem caixinha de perguntas abertas e vamos juntas, né? Hoje às 19h30 tem live, conto com vocês.